Mais um Pod VidaCast. Buenas noches, sea bienvenido a más un Pod VidaCast. Todos los martes, ya sabéis, aquí en nuestro canal, a las 20 horas estamos juntos para hablarmos de temas que son relevantes para edificar tu fe, para que tu fe sea cada vez más ahí, o sea, ejercida de la manera con que Dios espera. Enfim, e hoje estamos em uma gravação super especial, fantástica. Tu nos vas a acompanhar diretamente da conferência de 8 anos Abundante Vida. Estamos todos juntos aqui hoje, algo especial, algo diferente. Enfim, espero que seja de muito crescimento, de muita edificação para tu vida, vale? Com convidados aqui especiais. Pero antes, empezamos. Eso es, ya estamos valiendo, sea bienvenido. Ya aprovechando, ya que estás ahí, ya nos estás asistiendo, si todavía no has suscrito a nuestro canal, clica aquí abajo, suscríbete a nuestro canal, deja tu me gusta, comparte este vídeo con alguien, ¿vale? Y aprovecha para comentar aquí abajo también qué te pareció esta conversación. Vamos a tener aquí una participación de nuestro público. Un fuerte aplauso más ahí. Eso es. Está comigo aqui mi ayudante Rafa. ¿Qué tal? Vale. Bienvenido, Rafa, gracias por estar aqui. Nada. E estão nossos invitados, os que vão falar aqui a nós outros, e vamos traduzindo aqui com Rafa. Pastor Vinícius Souza, muitas graças. Obrigado pelo convite. E Pastor Gesiel, Obrigado. muitas graças por estar aqui. Obrigado. Uma alegria. Aceitar este desafio de falar em português e nós traduzindo aqui. O importante é que podamos passar a los que nos estão assistindo, a los que nos acompanham e também a todos que estáis aqui, este mensagem, esta temática. O pastor Gesiel acaba de predicar sobre esta identidade a partir de uma leitura aí da tentação de Jesus e nos expressando de uma maneira muito clara como afrontar as tentações através de nossa identidade. Pero eu quero pedir aí a pastor Vinícius, que empiece falando com nós outros aí, já que falou pouco, estava escutando, estava mais na igreja pentecostal e depois, como foi o tema aí? Posso confessar aqui, Vini? Não me exponha assim. Pastor Vinícius, dentro de uma leitura, sabemos que tem bastante anos conduzindo, pastoreando na igreja, e sobretudo dentro de lo que é F-Hope, está muito conhecida hoje, sobretudo em Brasil, por la questão da adoração, desta mensagem cristocêntrica. E dentro desta leitura de um relativismo que o mundo vive hoje, como trazer de uma maneira prática, aí como podes mencionar para nós outros aí, de uma maneira prática esta identidade, já que vosotros tenéis, sobretudo, de uma maneira muito exponencial, a questão da adoração, enfim, esta identidade cristiana de uma maneira prática. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Bueno, es un placer estar aquí con vosotros. Muito feliz de poder conhecer toda essa família de fé aqui. Estoy muy contento de conocer a esta familia de fe. Minha esposa esteve aqui no passado e levou boas notícias de como tudo se deu aqui. Mi esposa estuvo aquí el año pasado y nos trajo muy buenas noticias de todo lo que ha sucedido aquí. A gente teve o privilégio de ouvir o pastor Gesiel mais cedo. Nosotros tuvimos el privilegio de escuchar al pastor Gesiel más temprano. E a vida do crente, ela é uma constante
luta para entender quem nós somos. Y la vida del creyente es una lucha constante para entender quiénes somos. Eu diria que depois que nós resistimos à tentação Yo diría que después de resistir la tentación, de sermos definidos por vozes externas, de sermos definidos por voces externas, nós começamos como se fosse um videogame, uma nova fase, nosotros empezamos como un videojuego, una nueva fase, que é cuidar para que as coisas de dentro da igreja que es cuidar para que las cosas de dentro de la iglesia não deturpem a nossa verdadeira identidade também. no deturpen nuestra identidad. Porque você pode trabalhar para Deus Porque nosotros podemos trabajar para Dios a partir da identidade errada também. a partir de una identidad equivocada. E quando Jesus diz que eu não vos chamo mais servos, Y cuando Jesús dijo que ya nos llamo más de siervos, porque o servo não conhece o coração do seu Senhor, porque el siervo no conoce el corazón de su mas Señor, vos chamo de amigos, pero os llamo de amigos, ele também estava fazendo uma correlação de identidade. él también estaba haciendo una correlación de identidad. Ele também estava dizendo, você pode tentar se relacionar comigo como um servo, Él también estaba diciendo, tú puedes relacionarte conmigo como siervo, e isso é um nível aceitável de relacionamento. y ese es un nivel aceptable de relación. Você não conhecerá os segredos do meu coração. Pero tú no conocerás los secretos de mi Ou corazón. você pode se relacionar como um amigo. O tú puedes relacionarse conmigo como amigo. E eu acho que, assim, como pastor, Y yo creo así como pastor, é uma tentação constante. es una tentación constante. Não deixar que as definições do meu sucesso ministerial, No dejar que los sucesos O- las situaciones de mi suceso o ministerial fracasso aos olhos dos homens no meu ministério, o el fracaso de mi vida ministerial ditem ou falem para dentro da minha relação com Deus. dicten o hablen para Dios mi relación con Dios. Porque se a grande verdade é essa, Porque la gran verdad es esa. se essa igreja fechar hoje Si esta iglesia se cierra e eu nunca mais pregar a Bíblia, y yo nunca más predique la Biblia, perder minha voz, perder mi voz, não puder exercer ministério, no poder ejercer más mas mi eu estiver ministerio, firmado na minha identidade, pero que yo esté afirmado en mi identidad, amanhã eu acordo pleno em Deus. mañana me despierto Eu, pleno eu, en Dios. eu acordo com a noção de que minha missão pode ter mudado, Me despierto con la noción de que mi mas a misión no minha haya cambiado, identidade de amado por Deus não mudou. pero mi identidad de amado por Dios no se ha cambiado. Eu diria mais até, Y yo diría más. acho que muitas das feridas que nós encontramos no pastoreio dentro da igreja Yo creo que muchas de las heridas que encontramos dentro del pastoreo de las se dão iglesias por muitos irmãos se dan por muchos hermanos que acreditam que por fazer serão amados por Deus. que creen por hacer son amados por Que Dios, acham que se provarem para os seus pastores sua fidelidade, serão aprovados por Deus. que creen que por enseñar a sus pastores son aprobados por Dios. Então, assim, eu queria só iniciar esse nosso bate-papo Yo solo quería iniciar esta charla desafiando-nos desafiándonos de que nós temos uma luta externa de que nosotros tenemos una lucha diante do externa mundo delante del que mundo tenta relativizar nossa que identidade, intenta e relativizar nós nuestra temos uma luta identidad interna y tenemos una lucha dentro interna da experiência cultural do cristianismo, dentro de la experiencia cultural del e cristianismo também que también tenta nos definir por aquilo que fazemos para Deus ao invés do que somos para Deus. intenta definir lo que hacemos para Dios, pero de lo que somos para Dios. Tem uma frase que me marcou na minha adolescência: Y hay una frase que me marcó en la adolescencia. eu sou amado por Deus Yo soy amado por Dios e eu amo a Deus. y yo amo a Dios E isso basta. y si eso me basta. É simples, Es simple, mas é profundo. pero profundo. Então, eu acho que essa é a fase 2 do desafio. Entonces yo creo que esa es la fase 2 del A desafío, grande verdade de la gran é verdad. que ela dura a vida inteira. Y es que ella dura toda la vida. E nós estamos constantemente buscando aprovação quando não entendemos o amor de Deus no ministério. Porque estamos buscando constantemente la aprobación cuando no entendemos el amor de Dios en el ministerio. Wow. Lo que acabas de decir, obviamente, dentro de esa experiencia y también una realidad de la iglesia. Mencionaste aquí sobre la falta de identidad, sobre todo cuando alguien está haciendo algo. Y yo creo, no sé si nos puede compartir la experiencia, o sea, tenéis un ministerio donde hay mucha gente que se destaca,
Y algunas personas no se destacan tanto. Y dentro de la iglesia universal, dentro de las iglesias, o sea, de las comunidades de fe, también hay esta misma realidad. No en un exponencial público como vosotros, pero también hay esta realidad, gente que se destaca no, enfim, no solo por hacer las cosas mejor, sino a veces por activismo. Porque tanto el hacer por un activismo y pensar que es menos por no hacer lo que el otro está haciendo, es un problema. Y como vosotros, en esta exponencial diferencia muchas veces entre una publicidad muy grande y alguien que no tiene mucha publicidad, pero que también está cumpliendo su propósito, quizás hay alguna experiencia, alguna consejería que tuviste que dar y para traer más conciencia de eso que acaba de decir para algún miembro o discípulo de la iglesia. Nós não estamos livres desse problema lá. Nosotros no estamos libres de este problema ya. Eu, 2 semanas atrás, Yo 2 semanas atrás resolvia uma questão dessas. tuve que resolver una cuestión de esa. Porque dos maiores maus da nossa vida é a comparação. Uno de los males de nuestra vida es la E comparación. dentro da igreja nós estamos o tempo inteiro comparando-se um com o outro. Y dentro de la iglesia estamos constantemente comparando uno con los otros. E, obviamente, eu sofri com isso na minha caminhada. Y obviamente yo he sufrido con eso en mi caminada. Tem algumas partes da nossa jornada que a gente é marcado por Deus, a gente não esquece. Y hay unas partes de nuestra jornada que nos marcan y nosotros no nos olvidamos. Anos mais tarde, eu fiz uma pregação dessa experiência que eu tive. Años más tarde he predicado sobre esa experiencia que E tuve talvez é uma das mensagens que eu mais preguei ao longo dos últimos 15 anos. y creo que es el mensaje que más he predicado en los últimos años. E é quando Jesus conta a parábola Es cuando Jesús cuenta la parábola do Senhor Del que Senhor. entrega talentos aos seus servos e se ausenta. que entrega el talento a su siervo y se aparta. E a Bíblia diz que ele deixa para 5, Y la Biblia nos cuenta que él deja para unos 5, para 2, para otros 2 para 1. y para un 1. E talentos eram barras, pedras de prata de 35 quilos cada uma em média. Y talentos eran barras de plata que pesaban 35 kilos aproximadamente. E o de 5 talentos e o de 2 talentos, Y el de 5 talentos y 2 talentos, um tem mais, o outro tem menos. uno ahí tiene más, otro menos. Isso aqui fala de circunstâncias de vida, Y eso nos habla de circunstancias de vida, de habilidades, promoção, de promoción, de oportunidades, de oportunidades, de habilidades, de popularidade. de habilidades, popularidad. E o que tem menos, Y el que tiene menos, quando chega o seu Senhor, cuando llega a su Señor, ele recebe a mesma resposta. él recibe la misma respuesta. Servo bom e fiel. Siervo bueno y fiel. Foste fiel no pouco, Has sido fiel en el sobre o poco, muito te colocarei. sobre lo mucho te pondré. Mas o que me chama a atenção nessa parábola Pero lo que me llama la atención en esta parábola é que Jesus diz que esse Senhor se ausenta es que la Biblia dice que el Señor se e aparta ele entrega os talentos. y Él entrega los talentos. E a Bíblia diz assim, Y la Biblia dice, de acordo com a capacidade de cada um. de acuerdo con la capacidad de cada uno. Isso é marcante para mim. Y eso es muy marcante para Porque mí. Deus está tão comprometido comigo Porque Dios está tan comprometido conmigo que, conhecendo a minha capacidade, que conociendo mi capacidad, não colocará e não confiará a mim algo que eu não consiga demonstrar-me fiel a Ele. no me va a poner algo que yo no consiga demostrarme fiel a Él. E aquele que tinha só um Y aquel que tenía solamente un, vai falar que temeu por ele ser um homem rígido demais. va a hablar que temió por ser muy rígido con Él. Ele certamente não conhecia o seu Senhor. Ciertamente Él no Ele conocía a su Señor. realmente era um servo e não um amigo. Realmente Él era un siervo y no un amigo. E por que eu falei dessa passagem? ¿Y por qué hablo de este pasaje? Porque ela me traz sobriedade. Porque ella me trae Quando eu sobriedad. me sinto tentado a me comparar, Cuando me siento tentado en compararme, eu logo ancoro o meu coração de novo, luego anclo mi corazón otra vez. falo, Senhor, só aquilo que é de acordo com a minha capacidade. Y digo, Señor, solo aquello que es de acuerdo con mi Se eu capacidad. fizer mais do que isso, Si yo hago más de que farei no meu eso, braço, haré mi brazo, farei na minha força haré mi fuerza e me frustrarei. y me frustraré. Se eu fizer menos, eu não serei encontrado fiel. Y si hago menos, no Então, seré somente fiel. aquilo que o Senhor tem para mim.
Entonces solamente aquello que tú tienes para A mí. gente tem que pregar isso o tempo inteiro. Y tengo que predicar eso todo el tiempo. E a vida do pastoreio não está livre disso, mas a vida da igreja também não está. Y la vida del pastoreo no está libre de eso y tampoco de la iglesia. Então, quando a gente fala de ministério de sucesso ministerial lá na F-Hop, Entonces cuando hablamos de suceso ministerial en F-Hop, eu sento com os líderes de louvor praticamente semanalmente. yo siento con los líderes de alabanza prácticamente toda la semana. E uma frase que eu sempre falo para eles é assim: Y una frase que le digo a ellos es, nossa missão é colocar o barco no mar, nuestra misión es poner el barco en el mar, levantar as velas, levantar las velas. mas quem sopra o vento é Deus. Pero quien sopla el viento es Dios. Nós não controlamos o vento. Nosotros no controlamos el Nós viento. podemos fazer a nossa parte, Podemos hacer nos nuestra preparar parte, para o ministério, preparar para el ministerio, buscar aperfeiçoamento no nosso dom, na nossa habilidade, buscar a perfeccionar en nuestra entregar o melhor habilidad, que nós temos. entregar nuestro mejor. Mas o Senhor dos ventos sabe Pero el Señor de los vientos se ele sabe deve soprar naquele barco, naquela vela, naquele momento. si Él debe soplar en aquel barco, en aquella vela, en aquel No momento. fim do dia, En el fin del día, é ter paz com a soberania de Deus. es tener paz con la soberanía É de acreditar Dios. que Ele é bom em todo o tempo. Es creer que Él es bueno en todo el Que tiempo. Ele não permitirá nenhum sucesso e nenhum fracasso que esteja fora da perfeita vontade Y que Él dele. no va a permitir ningún Mas é suceso y desafiador fracaso. demais. Pero es Muito muy desafiador. desafiador. Pessoas já vieram e foram tristes, magoadas, porque não foram vistas, não foram percebidas. Personas vinieron y fueron tristes porque no fueron vistas. E eu sou de todos os pastores que têm essa experiência. Yo soy uno de muchos pastores que tienen esa As experiencia. igrejas são marcadas por relatos iguais. Las iglesias son marcadas por No fui relatos visto, similares. No he sido Não fui visto, percebido, no he sido percebido, não tive oportunidades. no tuve oportunidades. E os pastores são culpados disso, Y né? los pastores son culpables de eso. Quando na verdade Cuando en la verdad nós deveríamos estar atrás, qual é a nossa porção? deberíamos estar detrás de cuál es ¿Cuál es nuestra nuestro porción, talento? cuál es nuestro talento, O que o Senhor tem para mim? qué es lo que el Señor tiene para mí. E aí, vou abrir outra caixinha aqui e aí vou deixar vocês conversar. Y voy a abrir otra caja aquí y dejo vosotros hablar, É o problema do dualismo dentro da vida cristã. que es el problema del dualismo dentro de la vida A gente cristiana. acha que o pastor, Nosotros creemos que el pastor, porque é um sacerdote, porque es un sacerdote, tem uma conduta ministerial, tiene una conduta é ministerial, mais santo do que o irmão que é um encanador. es más santo que el fontanero. Então Deus valoriza mais a tua profissão do que a dele. Entonces Dios te valoriza más tu A gente no profesión fala que a isso. él. Nosotros no decimos Mas a eso. cultura cristã dentro da igreja grita isso. Pero la cultura cristiana dentro de la iglesia grita Então, eso. a pessoa ela se sente aprovada se o pastor vê ela passando a vassoura no chão, Entonces la persona se siente aprobada si ya ve, ya pasó una escoba en el suelo, mais do que se sentiria em paz más que se sentiría en paz de simplesmente servir a Deus no mercado de trabalho onde o colocou. de simplemente de forma servir a excelente. Dios en el mercado de trabajo como Dios le ha Pode vir puesto. varrer o chão, Pode mas venir ver. não com a intenção de ser aprovado, visto, aceito. No puede venir aquí a escobar pasar la escoba en el suelo, pero no con la intención de ser aprobado o visto. No final do dia a gente vê que o problema de identidade Entonces, al final del día vemos que el problema de identidad ele abre muitas lacunas él abre problemáticas. muchas lacunas problemáticas. Ó, Pastor Gisele, em cima disso, você tem uma frase que diz, eu aprendi com você, se aquilo que eu hago não me está transformando, como é? Obras mortas, o que eu faço para Deus Se lo que eu hago para Deus não me está transformando em quem eu sou, tem que estar me transformando na pessoa que eu fui chamado para ser. o sea, que aquilo que eu hago tem que transformar na pessoa que eu fui chamado Para ser. para ser. Explica um pouco isso dentro desta narrativa de muitas vezes de Sim. com o que Vini acaba de dizer desta competição e esta frustração de não chegar ao tanto. Sim. Primeiro, quero agradecer Dani, Primeramente quiero dar las gracias, Rafa. Dani, Rafa, Vini, Vini, né, por essa oportunidade de estarmos aqui por la oportunidad de estar aquí, compartilhando, não deixa de ser o pão, né? compartiendo el pan. E é precioso sempre falar do Evangelho, das coisas de Deus, é sempre bom falar. Y es precioso hablar de las cosas del Evangelio. Então, agradeço muito pela oportunidade e por quem passar por esse Y agradezco la oportunidad y por quien pasar por podcast também possa ser abençoado. ese podcast, por ser bendecido. É interessante o que o Vini falou, e eu chamo de ativismo
e serviço, né? O trabalho para Deus. Es importante hablar del activismo y el servicio para Dios, para con Dios. O ativismo é a perversão do nosso trabalho para Deus. El activismo es la perversión para nuestro trabajo para con Dios. Então, quando eu não entendo Entonces, cuando no comprendo o meu trabalho, a minha porção, como o Vini disse, né? mi trabajo, mi porción, como dijo Vini, Eu me torno um ativista dentro da igreja. yo me torno un activista dentro de la iglesia. E se eu me torno um ativista, Y tornándome un activista, eu estou fazendo a obra de Deus estoy haciendo la obra de Dios com a motivação errada. con una motivación equivocada. E o resultado disso Y el resultado de eso é frustração. es la frustración. Né? Então, é muito forte esse tema, né, que o Vini soltou aqui para nós, Entonces es muy fuerte ese tema que el pastor Vinicio dijo aquí para nosotros, porque hoje a gente encontra muitas pessoas frustradas, né, porque encontramos muchas personas frustradas por conta dessa definição errada do chamado, da obra, né, do trabalho. a cuenta de una definición equivocada del llamado de la obra. É porque o trabalho para Deus, Porque el trabajo para Dios ele vai exigir uma compreensão daquilo que eu sou. exige una comprensión de aquello de que yo soy. Como eu falei um pouquinho mais cedo aqui, Como he hablado más temprano aquí, sobre a nossa Imago Dei, né, que fomos chamados para ser que nuestra Imago Dei. Imago Dei. Imago Dei. Nuestra imagodeña. O desejo, eu creio, de toda a Bíblia de Deus para nós, para o homem, El deseo, creo, de toda la Biblia para Dios, para con el hombre, é que ele desenvolva esse processo es que Él desarrolle este proceso da identidade, de la identidad. né? Porque algo muito interessante sobre identidade, Dani, Porque algo muy interesante sobre la identidad, Dani, é que, por exemplo, a palavra caráter, es que la palabra carácter no grego significa imagem. en el griego significa E imagen. a palavra imagem Y la palabra imagen significa identidade. significa identidad. Então, e a identidade é aquilo que eu expresso, Y la identidad es aquello que yo expreso. né? E aí você vai para a palavra, Entonces ves en la palabra, você vai ver um processo da nossa identidade sendo formado. vas a ver el proceso de nuestra identidad siendo formada. Então, desde a criação, por exemplo, Entonces desde la creación, por né? ejemplo, Criação, la creación, aí o homem é destruído, né, no sentido da sua imagem. el hombre es destruido en sentido de su Então, imagen. ele é uma criatura, depois ele passa a ser escravo Entonces él es una criatura y pasa a ser un na esclavo sua identidade. en su identidad. Depois ele passa a ser servo. Luego él pasa a ser siervo. Depois ele vai ser filho. Después él va a ser hijo. Depois ele passa a ser amigo. Y luego él pasa a ser amigo. Então, uma construção de uma relação com Deus, Entonces es una construcción de relación con Dios. né? Então, voltando a isso, né? Hoje eu acho que a grande problemática no meio evangélico Entonces hoy creo que el gran problema en el Cristão, né? medio cristiano é essa falta da compreensão, es la falta de comprensión, primeiro da minha porção, né? Que o Vini falou, primero de mi porción, lo que dijo Vini, que aí vai me tornar um ativista. que me va a tornarme un E activista não um filho que serve e trabalha, y né, no un hijo que sirve y trabaja na vinha do Pai. en la viña del Padre. E aí, terminando com a palavra que você falou, né, eu sempre falo que Y terminando con la palabra que tú has dicho, yo siempre digo que aquilo que nós fazemos para Deus aquello que hacemos para Dios tem que estar nos transformando tiene que estar transformándonos na pessoa en la persona que Deus nos chamou para ser. que Dios nos ha llamado para ser. Porque se o que eu estou fazendo para Deus Porque si lo que yo estoy haciendo para não Dios está me transformando, no está transformándome, Paulo vai chamar de obras mortas. Pablo va a decir que es obras muertas, Entendeu? Obras mortas. obras muertas. Então, esse é eu acho que um ponto assim bem crítico, né? Entonces creo que es un punto muy crítico Que a gente precisa, acho que abordar, né, dentro do nosso
nosso meio, né? y que tenemos que tratar dentro de nuestro medio. Ministérios, Ministérios, áreas, né, que nós temos distribuídos na igreja. en áreas que están distribuidas dentro de la iglesia. Porque senão, como o Vini falou, né, é a causa de muita frustração Y si no, como dijo Vini, es la causa de mucha frustración. por conta das expectativas que são criadas A cuenta de las expectativas que son creadas. e que elas não suprem, na verdade, né, Y ellas no suplen aquilo que se torna carência em nós, porque elas não estão sendo supridas dentro da igreja, sabe? son carencias que no son suplidas dentro de la iglesia. Então, aí eu volto para a importância de uma boa fundamentação, inclusive teológica, Y vuelvo a decir de la importancia de la fundamentación de una base teológica para a igreja e principalmente na formação de pessoas para servir o reino. para la iglesia y para la formación de personas para servir el reino. Então, eu creio que essa é a causa principal, né, da gente estar E sofrendo. no final do dia é discipulado. Isso. Y en el final- A gente não, as pessoas não gostam dessa palavra, Y el discipulado, las personas no les gusta esa porque palabra. às vezes tem trauma com métodos de crescimento de Porque igreja. tiene trauma con método de crecimiento de iglesia. Ah, isso aí parece aquela coisa de ter que multiplicar pequeno grupo. Eso parece aquella cosa de multiplicar pequeños grupos. Mas você pode fazer o que você Tenho quiser. medo de ter E um tu puedes fazer dono, o que né, quieras. sobre Você não consegue fugir do conceito do discipulado, Tú no consigues huir del concepto discipulado, do conceito da formação do caráter en el e da concepto de identidade cristã. formación de carácter y identidad cristiana. Não tem como. No hay como. Eu falo uma frase Yo digo una frase com a nossa igreja con nuestra iglesia que para gerar um filho, que para engendrar un hijo, tudo que você precisa é de um casal. todo lo que necesitas es una pareja. Mas para criar esse filho, Pero para crear este você hijo, precisa de uma igreja. tú necesitas de una iglesia. Porque é ali que o caráter vai ser forjado, Porque es allí que el carácter es que o formado, discipulado vai acontecer, que el discipulado e va a que suceder. lentamente a figura de Cristo vai começar a aparecer no Y que caráter daquela criança. lentamente la figura de Cristo es formada en el carácter de aquel niño. Então, é o discipulado em todos os níveis, né? A família sendo discipulada pela família. La familia siendo discipulada por la familia. E um conceito nisso tudo Y un concepto de todo eso é que o evangelho de Jesus es que el Evangelio de Jesús se resume se resume a: a: se você me ama, si tú me amas, você obedece os meus mandamentos. obedece mis mandamientos. Punto. Você não roda na igreja, Punto. Tú no rodas de la você iglesia, não grita mais alto que o irmão do lado, no grites más alto que el hermano você de al não lado, tem a melhor voz, no tienes la mejor voz, não é o melhor líder de louvor. no eres el mejor líder de Se você me alabanza. ama, você obedece. Si tú me amas, me obedeces. E isso é a transformação. Y eso es la transformación. Então, servir a Deus Servir a Dios sem ser entonces, transformado ao servir sin ser transformado al servir, é a prova de que não há amor no servir. es la prueba que no hay amor al servir. E uma frase que me marca muito é essa: Y una frase que me marca mucho es: amantes trabalham mais trabaja más que servos. que siervos. E quando você é servo, Porque tú cuando eres siervo, você cumpre a sua função e nada mais. tú cumples tu función y nada Quando más. você ama, Cuando tú amas, alguém tem que chegar e falar: para um pouquinho, alguien tiene que llegar y decir: oye, para un Descansa poquito, un poquito. descansa, tudo bem. está todo bien. Então, tudo se volta para a identidade Entonces todo vuelve a la e ela identidad depende de discipulado. y ella depende del discipulado. E a transformação no servir é a prova do amor. Y la transformación al servir es la prueba del amor. É interessante porque ambos citaram a mesma coisa, siervo, amigos. O pastor Gisele citou aqui o processo desta relação com Deus que empieza como siervo, logo tem seus detalhes. E mencionaste também, pastor Vini, sobre ser transformados de siervos e entendermos o coração do amigo, não? Como Jesus dijo, já não somos siervos e sino amigos, não? Esta relação, muitas vezes, que eu creio que a igreja acaba mais imponiendo, não por uma questão relacional, sino uma demanda de um conceito religioso. Eu muitas vezes digo, eu tenho que ler mais a Bíblia, pero ler a Bíblia com a intenção de purificar-se
y no con la intención de ser transformado. Es como yo estoy cumpliendo mi obligación religiosa. Yo tengo que orar más, no por un deseo de relación, sino más bien porque ¿cuál cristiano no ora? Entonces yo tengo que orar, aunque llegue y diga cualquier palabra. Esta transformación que estás hablando y correlacionando con este proceso de identidad, o sea, que yo conozco. Pablo también va a mencionar sobre la inmadurez, que también citaste hoy. Primero yo soy niño y cuando yo soy adulto dejé las cosas de niño. También está hablando de este proceso de transformación. De una manera práctica, hablando de estas prácticas, prácticas que son esenciales para esta relación. Lectura de la Biblia, oración, ayuno y tal, que son prácticas, o sea, obviamente bíblicas. Hablando de eso, ¿cómo la persona, en los que están aquí, cómo traducir eso para que eso tenga su esencia y no solo la cuestión cumplir una tarea? No sé si me explico bien. Obligación, ¿no? No solo cumplir una tarea de obligación. Yo soy cristiano, tengo que leer la Biblia. Cumplir mi tarea, cheque. ¿Cómo traducir eso? Que eso no sea una tarea religiosa, sino esta transformación del corazón que es capaz de salir de este concepto siervos y llevarme a esta relación de amigos. A minha sugestão Mi sugerencia é que es, quando Jesus conta-nos a história cuando Jesús nos cuenta la do historia fariseu e do publicano, del fariseo y publicano, o fariseu tinha todas as disciplinas espirituais el fariseo tenía Disciplinas todas las espirituales, eso no salía, disciplinas ¿no? espirituales. e o publicano só tinha um coração rasgado, Y el publicano falando: solamente eu sou tenía miserável, un corazón sou pecador, preciso de rasgado. misericórdia. Soy miserable, soy pecador, necesito de Então misericordia. essa historinha nos conta Y esa historia nos que não cuenta basta ter as disciplinas espirituais. que no nos basta tener las Você disciplinas pode ser espirituales. miserável tendo as disciplinas espirituais. Tú puedes tener miserables. Então, eu teniendo acho las que disciplinas espirituales. se as disciplinas espirituais não estão te transformando, Entonces, si las disciplinas espirituales no te están elas são atos transformando, religiosos. puedes llamar Desprezíveis. religiosos, desprecibles. Então elas têm que estar te transformando. Ella necesita estar E aí transformando. comentário que o pastor Gesiel fez Y un comentario que el pastor Jesse hizo sobre o desenvolvimento da identidade, né, bíblica. sobre el desarrollo de la identidad bíblica. Desde que minha filha tinha uns 3, 4 meses, Desde que mi hija tenía 3, 4 meses, todos os dias, todos los días, ela senta na minha frente, ella se siente delante eu olho mía, no olho dela y yo miro en sus e eu ojos digo para ela: y le digo, o papai é o seu melhor, papá es su mejor, e ela repete, e ela completa amigo. y ella completa, amigo. Mas eu ainda não sou o melhor amigo dela. Pero yo aún no soy su mejor amigo. Mas eu quero colocar isso na cabeça dela, porque um dia eu vou ser. Pero quiero poner en su cabeza porque un día yo seré. Ela ainda não tem maturidade de se relacionar como melhor amiga e melhor amigo. Ella aún no tiene la maturidad de relacionar Mas ela como já é mejor filha. amiga, pero ella ya es hija. Então você pode ser filho Entonces tú puedes ser hijo sem desenvolver amizade com Deus. sin desarrollar amistad con Dios. Então, assim, eu acredito que a mensagem central do Evangelho é de se tornar filho de Deus, Entonces yo creo que el mensaje central del Evangelio ser es tornarse aceito hijo de no Dios, amado, ser acepto, mas a maturidade e a profundidade está no relacionamento de amizade. pero la maturidad está Tem dentro de la relación muito de pai e amistad. filho que não são amigos. Hay muchos padres y hijos que no son amigos. Isso não quer dizer que não é filho. Y no quiere decir que no Es un son derecho. hijos, es un derecho. Garantido, É um filho escravo. Es un Filho hijo esclavo. esclavo, mas não se tornou amigo. pero no se ha tornado un E amigo. às vezes a gente acha que a linha de chegada da vida cristã Y nosotros pensamos que la línea de llegada de la vida é cristiana a justificação es la justificación e não passamos para esse lugar da santificação y no pasamos por el lugar de santificación, e do conhecê-lo, del conocerle prosseguir a y conhecê-lo. proseguir a conocerle. Uau. Pastor Gisele? Ô Dani, eu assim, dentro da nossa pequena compreensão, Dani, dentro de nuestra pequeña comprensión, eu creio que essa prática, né, que vai fazer muita diferença na vida, eu acho, da comunidade, da igreja, creo que esa práctica, ¿no? Dentro de la transformación de la De la vida de la comunidad de la iglesia. vida de la comunidad de la sim, iglesia. Eso es. eu penso que é muita a forma de pedagogia
creo que es mucho la forma de la pedagogía. Eu sempre digo que Deus é pedagógico. Yo siempre digo que Dios es pedagógico. Eu copiei esta frase e digo muito. É, Eu copiei esta frase e digo você muito. fala como Deus como pai, ele quer ensinar. O E- coração de Deus é ensinar os filhos, Y né? yo digo que Dios como padre quiere enseñar a sus hijos. Então, a gente vê toda a história da Bíblia, você vai ver uma pedagogia de Deus. Entonces vemos toda la historia de la Biblia y vemos una pedagogía de Dios. Isso. E como pai hoje, vamos levar um pouquinho, né? Vini falou dos filhos, e como pai, Y como padre hoy, por exemplo, esse exemplo que ele deu ese ejemplo que é él uma dijo, forma pedagógica es una forma de pedagógica gerar no coração, né, da filha dele de generar en el corazón de su uma hija relação una relación que vai ter uma profundidade, que va a tener una profundidad. né? Então, como que a gente vai, por exemplo, melhorar, né, Entonces, ¿cómo vamos a decir que va a mejorar esse comportamento da noiva? ese comportamiento de la novia? Eu creio muito na nossa pedagogia intencional. Yo creo mucho en la pedagogía intencional. Então, exemplo, o que tem gerado hoje uma distorção hoje, né, dos filhos de Deus nos meios evangélicos? Ejemplo, entonces, ¿qué ha generado una distorsión en los hijos, ¿no?, de Dios, en nuestro medio? Eu bato muito nessa tecla, né, com o pessoal, você sabe disso, os pastores Yo que a gente siempre caminha, toco en esta tecla con los pastores, con mis amigos. que a natureza de Deus tem atributos e tem virtudes. Y es que la naturaleza de Dios tiene atributos y virtudes. Isso. Atributos é o que Deus pode, Atributos es lo que Dios puede. né? Então, todo poder, né, tudo está nele. Atributos é o que ele pode. Entonces todo poder, o sea, todo está allí en los atributos. E virtudes é o que ele é. Y virtudes es lo que Él es. Então, hoje, exemplo, para mim, uma forma de nós trabalharmos muito essa filiação do povo de Deus Entonces, hoy para yo trabajar en esa forma de la filiación como hijos de Dios, é entender esses dois lados. O que eu quero ensinar como pedagogia para os filhos? es entender ese lado, es que enseñar como pedagogía para los hijos. O que Deus pode Que es lo que Dios puede ou aquilo que Ele é? o aquello que Él es. O que vai gerar esses dois tipos de vertentes? ¿Qué va a generar esos dos tipos de Se eu vertientes? ensino apenas o que Deus pode dentro de um culto, Se enseña solamente aquello que Dios puede en un culto, eu vou gerar um bastardo, né? Um filho voy que a é um generar escravo, un hijo esclavo, que ele não tem uma relação, que no tiene porque ele relación, vai para o pai porque va a ser com o padre interesse daquilo que o pai tem para dar, con interés de aquello que el padre tiene para mas ele darle, não conhece o coração do pai, pero él no conoce el corazón por del isso ele padre. não tem uma relação. Entonces, por eso que no tiene una relación. Agora, se eu conheço as virtudes do pai, Ahora, si yo conozco las virtudes del padre, que é o que o pai é, que es aquello que el padre es, amor, justiça e graça, amor, justicia y gracia, então eu conheço o coração do pai. entonces conozco el E corazón a del minha padre. relação é diferente. Y mi relación es distinta. Então eu não tenho expectativa no que o pai tem, porque já é meu. Entonces no tengo expectativa de aquello que el padre tiene, porque ya es mío. Então eu ensino o que está no coração de Deus. Eu compartilho, o pai compartilha o coração dele comigo. Entonces comparto el corazón de Dios Y yo como compar- padre, Desculpa. E eu compartilho o meu coração com o pai. y yo comparto mi corazón con el É padre. como seu filho hoje, o Davi, Es como su hijo David, chegasse para você si llegases a ti e pai, eu quero que você me dê isso. y dice, padre, yo quiero eso, Quero que você me dê uma bicicleta. quiero una bicicleta, Quero que você compre isso para mim. quiero eso para mí, Eu quero isso, quero aquilo. quiero eso, quiero aquello. Imagine todas as vezes o Davi, né, e a pequenininha chegar para você e só pedir coisas. Imagine todas las veces David, la pequeña, solamente pidiendo cosas E não se preocupar com o que você está sentindo, percebendo. y no preocuparse con aquello que tú sientes y percibes. Então eu quero o que o pai pode dar, Entonces lo que el padre puede dar, mas eu não quero aquilo que o pai é. pero no quiere aquello que el padre es. Então, né, resumindo, eu vejo muito que uma das grandes, não é solução, porque o ser humano é um caminho, né, muito longo para entender, mas eu acho que Entonces veo que no es como una solución, pero veo é um caminho muito mais consciente. que es un camino mucho más consciente. Entendeu? Finalizando esse meu ponto aqui, só para terminar, por exemplo, Finalizando ese punto, solo para finalizar, quando você vai fazer uma análise hoje governamental,
Cuando hagas un análisis gubernamental no sentido de educação, en el sentido de de educación, pedagogia, de pedagogía, você vai ver que toda instituição vas a ver que toda de institución ensino de enseñanza no mundo, en el mundo, tá? Toda instituição de ensino, toda institución de eles enseñanza, têm um negócio chamado PPP. él tiene una cosa llamada PPP. Tá, e o que é o PPP? ¿Y qué es el PPP? Muda de sigla dependendo da língua, Cambia de sigla dependiendo de mas la é a mesma lengua, coisa. pero es la misma Então, cosa. é projeto Entonces es proyecto político político pedagógico. pedagógico. Então, o que isso quer dizer? ¿Y eso qué quiere decir? É a intencionalidade Es la da intencionalidad instituição de ensino. de la institución de Tá? enseñanza. Então, isso quer dizer o que para nós? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quando eu mando meu filho para a escola, Cuando envío a mi hijo a la escuela, la escuela, seja qual for, sea cual sea, ela tem uma intenção tiene una intención de gerar um tipo de pessoa. de generar un tipo de persona. Então, ela não está indo só aprender, Entonces ella no está yendo solamente ela para aprender. está indo lá Ella está yendo e allá eles têm uma intenção y ellos tienen una de intención gerar um tipo de pessoa. de generar un tipo de persona. Então, o meu ponto aqui é, Entonces mi punto aquí es, e nós? y nosotros, A gente está fazendo isso intencional, estamos haciendo eso intencional, né? Como eu disse hoje, desenvolvendo, ensinando essa imagem de Deus que tem que ser desenvolvida em nós. como he dicho hoy, desarrollando esa imagen de Dios en nosotros. Entende? Então, esse é o ponto que eu acho que a gente tem que, assim, se aperceber Ese es el punto que nosotros tenemos Né? que percibir no meio da noiva, en el medio de la novia para a gente ser mais intencional Para nesse sentido, para sermos más intencional en este da sentido nossa pedagogia. de nuestra Então, pedagogía. o que eu quero apresentar de Deus? Entonces, ¿qué quiero presentar de O Dios? que Ele pode Lo que Él ou puede o que Ele é? o aquello que Él Então, es. fica para a gente entender isso, Entonces, queda para nosotros entender eso. né? Bom, e outra vez, claro, Vini nos trae esta consciência de siervo amigo y de religioso, ¿no? Como hablaste de los fariseos que querían prácticas religiosas. Y justamente viene usted completando sobre la enseñanza. O sea, es Dios también en su palabra nos enseñando sobre sermos fariseos, entre comillas, no de hecho, porque obviamente estamos hablando de una comunidad religiosa, pero las características, Dios enseñando estas características, yo repudio. Estas características es la que yo espero de ti. Y yo siempre digo que la Biblia no es para que nosotros aprendamos solo sobre Dios, sino aprendamos de nosotros mismos. Aquello que nosotros debemos nos convertir, o sea, aquello que nosotros debemos cambiar. Hay una persona aquí que está preguntando, a veces obedecemos sin estar contentos, pero obedecemos por amor al Padre. ¿Eso está mal? Eu amo quando minha filha obedece, mesmo que não esteja contente. Yo amo cuando mi hija obedece, mismo cuando ella no está contenta. Ela olha e fala, mas eu quero. Ella me mira y dice, pero yo quiero. E eu falo, não vai ter. Y yo digo, no va a tener. Ah, mas ela me obedece. Pero ella me obedece. E eu fico feliz. Y yo me quedo contento. Então, Jesus pediu obediência, não pediu felicidade em meio à obediência. Entonces Jesús pidió obediencia, no felicidad en medio a la Quem obediencia. promete felicidade é um outro ser, que não é Deus. ¿Quién promete felicidad es otro ser que no es Dios? Wow. Eu digo que tem 3 formas de obedecer sempre. Entonces, yo digo que hay 3 formas de obedecer siempre. Eu obedeço porque sou obrigado. Yo obedezco porque soy obligado. Eu No caso obedeço da sua porque esposa, preciso. né? Quando ela manda lavar louça, En el caso de quando tu ela mujer, manda ¿no? contribuir em casa. Cuando tú no vienes en Eu casa. obedeço porque porque eu preciso, né? Yo obedezco porque necesito. E eu obedeço porque amo.
Y obedezco porque amo. Então, por exemplo, nesse caso, né, Vini? Entonces, neste caso, não, Vini, ela tem um amor envolvido, né? hay un amor Então, involucrado. é o que o Vini acabou de falar. A evidência que eu conheço Deus, a evidência do conhecimento de Deus, Entonces, la evidencia del conocimiento de Dios está na obediência. está en la obediencia. E não é se eu estou gostando ou não, é aquilo que Deus disse e acabou. Y no es si me gusta o no, Você es lo acha- que dijo Dios y ya está. Você acha que quando Jesus disse, você quer ser meu discípulo? ¿Tú crees que cuando Jesús dijo, ¿quieres ser mi discípulo? Então pega lá aquela cruz que está ali, ó, Entonces coge aquella cruz que está e aí allí me segue para cima do Calvário onde a gente vai morrer. y sigue arriba del caballo donde vamos a morir. Ele não esperava que ele fosse saltitante, feliz, Él no esperaba que él fuera Alegre. contento, feliz, alegre, mas mesmo pesaroso, mesmo triste, pero aún así triste, uma satisfação interna una satisfacción de interna estar em paz com Deus. de estar en paz con Dios. Então, eu não quero estar feliz em obedecer. Entonces no quiere estar feliz en obedecer. Me basta estar em paz. Basta yo tener paz. Quero botar a cabeça no travesseiro e saber que eu estou em paz com Deus. Y es poner mi cabeza en la cama, ¿cómo es? En la almohada, eso es, y tener paz. É uma coisa legal, né, do que eu falei agora aqui, que a obediência de Jesus foi muito terrível. Y algo que he dicho aquí, la obediencia de Jesús fue Nessa- algo ne- terrible Nessa tentação, né? en esa tentación. Porque ele queria comer, mas disse, não, vou esperar. Y es que él quería comer y él dijo, no, voy a esperar. E no final, a obediência foi maravilhosa, porque a Bíblia diz que Então, vieram você- os anjos e o serviram. Entonces en el final la obediencia fue maravillosa porque dice la Biblia que los ángeles vinieron y le sirvieron. Sim, é isso. Ó, pediram para ser mais claro aqui. Quem promete felicidade é outro ser. Quem é este ser? É a pregação do pastor Gesiel, de uma mala de dinheiro ali, ó. Aquela ali é um bom exemplo. La prédica del pastor Gesiel, la maleta con dinero es un buen ejemplo. Não, eu posso falar assim, ó. Mira, yo te puedo decir, mira, Existe uma diferença existe una diferencia entre você estar alegre e feliz, né? entre tú estar alegre y feliz. E as pessoas podem trocar a ordem das palavras ou o sentido delas. Las personas pueden cambiar el sentido Mas- de ellas, Você pode estar, como Paulo diz, externamente, pero tú puedes estar, como Sob Pablo dijo, presión. externamente, sob presión, passando por tempestades, dificuldades, pasando por tempestades, dificultades, mas dentro de você com um contentamento. pero dentro de ti con una felicidad. E un isso é contentamiento. felicidade, Y eso es felicidad, mas é uma felicidade interna, pero es una felicidad não é interna, uma felicidade externa. no una externa. E a gente falou isso no almoço hoje, né? Y hoy hemos dicho en nuestra comida, Deus hoy, não nos chamou Dios no nos ha llamado para o sucesso, para el suceso, Ele nos chamou à fidelidade. Él nos ha llamado para la fidelidad. E isso é sucesso. Y eso es suceso. Então, se a gente tem como alvo da vida Entonces, si tenemos como meta para la a vida plenitude da alegria agora, la plenitud de la alegría ahora, a gente perde a visão daquilo que está por vir. perdemos la visión de aquello que está por venir. Então, se nós estivéssemos hoje aqui com irmãos Entonces, si estuviéramos aquí hoy como hermanos que vivem em nações onde o evangelho é perseguido, que viven en naciones donde el evangelio es perseguido, eles talvez teriam poucos exemplos de alegria e felicidade externa, ellos tendrían posiblemente pocos ejemplos de alegría, mas felicidad externa, muitos testemunhos pero muchos testimonios do que aconteceu dentro do coração deles com o Senhor. de lo que ha pasado dentro de su corazón con el Señor. Então eu acho que a gente não pode avaliar nossa saúde espiritual com essa alegria externa às coisas espirituais. Entonces no podemos valorar nuestra salud espiritual con la alegría externa a las cosas que suceden. Eu creio que aqui, claro, e agora muito claro, porque eu creio que quando falamos desta alegria e desta felicidade, alguma pessoa automaticamente já conecta com o sentimento, ou por que não dizer com esta expressão sentimental de alegria, não? Ou seja, euforia. Conecta com esta euforia. E o que estamos falando aqui desta felicidade, desta alegria, que, ou seja, o diabo promete uma alegria segundo o mundo e está Momentânea. momentânea. Ou seja, é a típica que podemos dar exemplo, aqui é a felicidade que eu me vou de uma festa, uno se emborracha e diz, eu estou feliz.
Se duerme y se despierta peor aún con dolor de cabeza. Ninguém peca assim. Nadie peca así. Que droga que eu tenho que pecar. Que Que porquería. Que iba a decir bien. Eu Que não porqueria aguento tenho que mais. pecar. Eu não aguento mais pecar. No aguanto más pecar. Mas eu tenho que fazer porque sou de natureza adâmica. Pero tengo que hacer porque tengo la naturaleza Ninguém. de Adán. Todo mundo que peca, eu, vocês, nós pecamos Todo el mundo que peca, com yo, tú, nosotros que uma pecamos. mentirosa e falsa sensação de satisfação. Wow. Hay una mentirosa Por una sensación. mentirosa sensación de satisfacción. É uma alegria alegria momentânea, momentânea. um prazer que se vai rápido. Un placer que se va rápido. Então, o perigo de não entender bem essa relação Entonces el peligro de no entender bien esta relación é de achar que porque eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel da igreja, es creer que por no tener dinero para Dios no pagar es el alquiler fiel. de la iglesia, Dios no es fiel, Deus não me ama, Dios no me ama, eu não sou aceito por Deus. yo no soy acepto por Dios. Então, são as situações externas que ditam minha condição espiritual. Y son Y no las al contrario. situaciones externas que dictan mi situación espiritual y no al contrario. Você sabe que eu falo sempre que Deus nos criou ¿Sabes que digo siempre? Que Dios nos ha e nos creado fez seres necessitados. y nos hizo seres necesitados. Mas o diabo veio e nos tornou seres carentes. Y el diablo vino y nos hizo seres carentes. Então, Carentes. a necessidade, ela é uma provisão de Deus para nós. Entonces la necesidad es una provisión de Dios para con É, nosotros. porque não é a falta das coisas que vão me preencher, No né? es entonces no es la falta de las cosas que me van a llenarme. É a consciência de que eu não tenho tudo, Y es la conciencia que yo no tengo todo. né? E aonde eu vou receber, aonde eu vou ser pleno? ¿Y a dónde voy a recibir? ¿Dónde voy a tener la plenitud? Na comunhão, En la comunión. né? Então, aquilo que eu necessito Entonces aquello que necesito é uma coisa que Deus colocou, porque senão a gente seria seres isolados. es una cosa que Dios puso. Si no seríamos seres isolados. E aí o diabo veio sabendo disso e nos tornou carentes. Y entonces el diablo vino sabiendo de eso y nos ha tornado Então carentes. a carência vai fazer com que a gente busque essa felicidade. Entonces la carencia va a hacer que nosotros buscamos Entendeu? esa E felicidad. não ser pleno mesmo tendo algumas debilidades, né? Y no ser pleno aún teniendo algunas debilidades. Porque a gente só é pleno no outro, com o outro, né? Com alguém, na nossa comunhão, entendeu? Porque eso se va bien uno con el otro en nuestra comunión. Seremos plenos uno con el otro. Una pregunta que interesante. Hablando sobre eso, nos pregunta aquí, cuando hablamos de buscar a Dios, ¿cómo sería entonces hablar, y es una frase que muchas veces se usó en el medio evangélico, buscadores de pan? ¿Cómo sería entonces, cuando hablamos de solo buscar lo que Él puede hacer, lo que ha dicho, solo estamos buscando el pan? ¿Sería correcto? Era la pregunta. ¿Sería eso entonces? ¿Solo seríamos buscadores de pan? O escritor de Hebreus diz El escritor de Hebreos dice que Deus não é injusto que Dios no es injusto para se esquecer para se olvidar do vosso trabalho de vuestro trabajo por Ele e pelos santos. por Él y por los santos. E Ele é igualmente Y Él es igualmente recompensador recompensador dos que o buscam. de aquellos que le buscan. Então, eu não acho saudável Entonces no creo que es saludable desassociar desasociar as mãos de Deus las manos de Dios dos olhos de Deus. de los ojos de Dios. Quando você faz isso, Tú cuando haces eso, existe um perigo de cometer um exagero. existe un peligro de cometer Y caer en un heresia. exagero. Então, eu não separo as mãos de Deus dos olhos de Deus. Entonces no puedo separar la mano de Dios de los ojos de Eu, Dios. na verdade, tento desenvolver um relacionamento saudável Entonces tengo que desarrollar de entender una relación saludable, de entender que Deus quer dar. que Dios quiere dar E é bom que Ele queira dar. y es bueno que Él quiera Isso dar. é da natureza dele. Y es de su naturaleza. Agora, como eu vou me relacionar com essa promessa, Y ahora, ¿cómo voy a é relacionar con onde esa está a promesa? identidade, a maturidade, Es o donde está la discipulado. identidad, la maturidad, el discipulado. Eu não sei como é a cultura evangélica na Europa, na Espanha em específico. Yo no sé cómo es la cultura evangélica Mas en o Brasil- España, pero en Brasil Foi assaltado
durante anos Saqueado. fue saqueado durante años por uma teologia de prosperidade falsa. por una teología de prosperidad falsa. E a gente, querendo defender o evangelho, Y queremos defender el Evangelio. jogou fora o Deus galardoador. hemos Tiró, tirado. tiró a la basura, tiró fuera a el Dios que es galardonador. Porque tínhamos um zelo aqui. Porque teníamos un cuidado Mas aquí. o erro é desprezar o fato de que ele realmente dá. Pero el error Que es, ele realmente é generoso. pero el error es dejar de lado que Él realmente es generoso. Então, porque alguns cometeram exageros, Entonces, porque algunos han cometido exageros, a gente usa expressões como essa, utilizamos expresiones como como se esa, fosse errado como si fuera ir mal. buscar pão. He venido a buscar pan. E não é errado buscar pão. Y no es malo venir a buscar A pan. grande questão é com qual natureza de coração, com qual qualidade de amor Y la cuestión es você cuál faz isso. naturaleza de corazón tú estás haciendo Eso eso. sea, yo puedo pedir lo que quiera, puedo tocar, pero que la naturaleza no sea solo yo como Sim. y me voy. Isso. Eu não posso ser um consumista, No puedo ser un consumista. mas, por exemplo, quando eu falo das pedagogias de Deus, atributos às Y virtudes, cuando digo de la pedagogía de Dios, atributos os y atributos virtudes, de Deus, ele tem que ser uma consequência. los atributos de Dios tienen que ser una né? consecuencia. Exemplo, você vai deixar o teu filho passar fome, necessidade? Você, Ejemplo, vas a Daniel? dejar a tu hijo tener hambre, necesidades. A gente como pai não deixa. Nosotros como padres no dejamos. Tira de nós para dar. Exato, a gente tira para dar. Sacamos de nosotros para Né? dar. Então esse é o ponto fundamental, né? Como o Vini disse, não é desprezar o que o pai tem, porque mas o que o pai tem é meu. Ese es un punto Né? fundamental. E ele tem no prazer es em dar. Ele tem prazer em dar, mas o ponto hoje, desculpa, Ya. Dice, Señor, tiene placer de dar, o sea, que el Padre tiene Dios tiene placer de placer de dar. dar. sim, mas o ponto essencial Pero el punto esencial é por onde eu inicio a minha relação. Esse é fundamental. es donde yo inicio esta relación. Ese es el punto Isso. fundamental. Se eu vou só para isso, tá errado. Si fue solamente para eso, está Entendeu? mal. Não tá certo. No está bien. Se eu vou porque eu conheci, então a consequência de tudo aquilo que o pai é direito meu. Si voy porque le conocí, entonces la consecuencia de él como padre de ser generoso es una consecuencia, ¿no? De Es ser el hijo pródigo y el hijo que es mayor que se queda en casa. Está hablando de eso, ¿no? O sea, yo puedo tener todo lo que yo quiero y tengo este derecho de la necesidad, pero esta necesidad no es un fin en sí propia, sino, o sea, una expresión de una verdad que yo soy, o sea, de algo que yo necesito, pero que me expresa mucho más el Padre que yo tengo y no solo una carencia a E a ser suplida. maturidade disso Y la maturidad de eso vai moldar o Va- que e como você pede. va a moldear el qué y lo que tú pides. Então, quando você aprofunda nesse relacionamento, Entonces tú cuando te sua oração muda. te sumerges en esa relación, tu corazón cambia. Você não vai lá para comer pão na mesa e sair fora. No vas allá para comer pan en la mesa y salir fuera. Muda a tua intenção do relacionamento. Cambia tu intención Muda o que en la você relación. busca. Cambia lo que buscas. Já não soa mais correto buscar a Deus por aquilo que Ele pode dar somente. Ya no suena bien buscar a Dios por aquello que Él puede dar solamente. Isso que o Vini falou, né, e baseado nesse texto aí que você disse, nesse exemplo que você disse do filho pródigo, Y eso que dijo Vini, el ejemplo del hijo o pródigo, filho que estava dentro de casa, el hijo estaba dentro de casa. ele era um escravo, Él era un esclavo. tinha tudo, ele Tenía não todo tinha nada, y no tenía nada. né? Porque ele vem e o que ele faz quando o outro voltou? O outro Ele foi viene- direto no coração do pai e como consequência o que ele teve? Tudo. ¿Y qué pasa con aquel que Gente, salió deixa eu y falar um volvió? negócio aqui. Eu não queria polemizar, Yo quería, deja de decir una cosa, yo quería polemizar, mas não é a parábola do filho pródigo. pero no es la palabra del É a parábola do filho mais velho. Es la palabra del hijo más viejo. Porque a parábola do filho pródigo é a mensagem da cruz. Porque la parábola del hijo pródigo es el mensaje de la Entende? cruz. E o filho mais velho Y el hijo más viejo é o que resistiu ao amor do pai, es el que a resistió el generosidade do amor del pai. padre, la generosidad del padre. Exatamente. Então, a parábola ali, Entonces la parábola allí, nós somos o filho pródigo, nosotros somos el hijo pródigo. aceitos no amado. Aceptos del E é o amado. filho mais velho que não entendeu a identidade
e o relacionamento com o pai. Y el hijo más viejo es el que no entendió la identidad y la relación con el padre. É o religioso. Es el religioso. E por que a gente pode afirmar que é a parábola do filho mais velho? ¿Y por qué podemos afirmar que es la palabra del hijo más viejo? Porque a história termina no filho mais velho. Porque la historia termina en el Ela hijo não más viejo. termina no filho pródigo. No termina en el hijo pródigo. Jesus usa a história do filho pródigo Jesús usa la historia del hijo pródigo para chegar no filho mais velho. para llegar al hijo más viejo. E é ali que ele termina. Y allí que él termina. Então, o cuidado, ninguém precisa dizer para mim, para você, não vai lá e coma com os porcos. Entonces nadie dice para ti, vete allá y come con los Nós já cerdos. fomos resgatados, Nosotros fuimos mas a rescatados, gente pode ser resgatado pero nosotros podemos ser sem entender rescatados misericórdia, sin sem entender generosidade. entender misericordia, generosidad. Então é a nossa história. Es nuestra historia. Forte. Muy bien, wow. Uma pergunta aqui que me parece muito interessante e vai para irmos finalizando. É interessante. Como firmar a identidade de hijos com 2 encontros semanais como igreja, sendo que as coisas no mundo estão todos os dias firmando o contrário? Como firmar a identidade dos filhos com 2 encontros semanais como igreja, sendo que as coisas do mundo estão todos os dias afirmando o contrário? Ó, olhando para a câmera, Voy a mirar hacia la cámara. os dias de cristianismo dominical estão chegando ao fim. Los días del cristianismo dominical están llegando a su fin. Tanta pressão está vindo sobre a terra e sobre a nossa geração Tanta presión está viniendo sobre la tierra y sobre nuestra generación que cristianismo de domingo não vai mais nos sustentar. que el cristianismo de domingo no va más a sostenernos. Não haverá mais espaço para mais ou menos. No habrá más espacio para más o menos. Esbarrar na Bíblia uma vez por semana não vai ser suficiente. Tocar la Biblia una vez a la semana no va a ser suficiente. E a gente sabe que isso vai acontecer Y nosotros sabemos que eso va a suceder. exatamente por causa da pergunta. Exactamente por la As cuestión de aquí, pressões la estão pregunta. aumentando. Las presiones están aumentando. O mundo não está melhorando. El mundo no está mejorando. A mídia vai dizer tem mais pessoas alfabetizadas, La media va a decir, hay personas más a alfabetizadas. fome na África diminuiu, El hambre del África ha disminuido. as mulheres têm mais direitos, Las mujeres tienen más derechos. mas nós sabemos que espiritualmente falando, Y nosotros sabemos que Nós- espiritualmente hablando, nós estamos num declínio rápido. estamos en un declinio rápido. Então, Entonces, se você se alimenta de domingo a domingo, si tú te alimentas de domingo a domingo somente, solamente, a sua fé está em perigo. tu fe está en peligro. Não só a identidade do hijo. Não só a identidade, sua No, solo fé está em perigo. no solamente identidad, sino que tu fe está en peligro. Quando Jesus diz em Mateus 24 Cuando Jesús dice en Mateo 24 que haverão tempos que habrá tiempos que a fé de muitos se esfriará, o coração de muitos se esfriará. que la fe de muchos se enfriará. O que me chama a atenção é que só esfria o que já foi quente um dia. Y lo que me llama la atención es que solo enfría lo que fue caliente un día. Então, assim, eu acho que nós temos que aceitar isso dentro do nosso coração. Entonces tenemos que aceptar dentro de nuestro Cristianismo dominical não vai me sustentar. corazón. Cristianismo dominical no me va a sostener. Eu preciso mudar. Yo necesito cambiar. E não é fazer o devocional porque eu sou líder na igreja. Y no es hacer el devocional porque soy líder en la É iglesia. porque minha vida depende disso. Es porque mi vida depende de eso. Amém. Olha só, é bem forte a pergunta dela. Es muy fuerte esta pregunta. Né? O Vini falou do texto aí do amor esfriar. Vino dijo sobre el texto del amor que se E antes enfría fala sobre a iniquidade. y luego se habla sobre la iniquidad. E a iniquidade Y la iniquidad é a falta de equidade. es la falta de equidad. A equidade é só a igreja que tem, Y la equidad solo la iglesia tiene. tá? Então, quando a igreja deixa de praticar a equidade, Entonces cuando la iglesia deja de a practicar equidad, iniquidade la iniquidad cresce, crece. tá? Mas um fator importante na pergunta: Pero un factor muy importante en la pregunta. como que eu vou suprir tendo 2 cultos ou um culto no domingo? ¿Cómo voy a suplir si tengo dos o un culto en Olha só, el domingo? a palavra culto, Y mira, la palabra culto, ela é de origem cultura. ella tiene origen en la palabra cultura. E a cultura Y la cultura é para estabelecer algo, es para establecer algo. tá? E aí a pergunta é: Y la pregunta es, o culto ¿o culto? é só no domingo, ¿El culto es solo el domingo? tá?
o culto bíblico, El culto bíblico ele é primeiro él es primero pessoal, personal, ele é familiar, luego él es familiar depois, por último, é comunitário. y por último él es comunitario. Tá? Então, se eu não entendi isso ainda, Entonces, si aún no he entendido eso, como o Vini disse, a minha fé está correndo perigo, como Vino dijo, mi fe está corriendo meus peligro. filhos então nem se fala. Mis hijos entonces ni hablar. Tá? É por isso que Paulo vai dizer para nós que nós devemos oferecer o nosso culto como? Y por eso que dijo Pablo que debemos ofrecer nuestro culto como Como que ele fala? racional. É racional. Uau. E aí, como racional? Como racional. Aí ele vem falar, né? Ele vem trazer uma consciência de culto para nós. Que Entonces é él um viene a traer sacrifício una conciencia de un culto para nosotros. diário. De un sacrificio né? diario. Então, se os nossos fundamentos Então, se nossos fundamentos dependem só do domingo, Depende solamente de a domingo. gente está péssimo. Estamos pésimos. Uau, amém. Já foi bastante. Está vendo ou não? Dá um amém então aí, participa aí. Hay diversos aqui, gente. Não vamos a lograr todos, ¿vale? Lo siento aí. Pero aqui, ¿qué relación me parece bien? ¿Qué relación hay entre identidad en Cristo y carácter en Cristo? De una persona que sabe su identidad de hijo amado, pero que en su día a día no tiene el carácter que refleja a Cristo. ¿Cómo asimilar esta contrapunto? Olha, depois você fala aí, Vini. Eu conheci muitas pessoas de bom caráter já, Yo ya he conocido muchas personas de buen carácter que não necessariamente conheciam Jesus. y que no necesariamente conocían a Jesús. Isso quer dizer Y eso quiere decir que moralidade pode gerar bom caráter. que moralidad puede generar buen carácter. Valores familiares podem gerar bom caráter. Valores familiares pueden generar buen carácter. Mas identidade Pero identidad não é uma obra externa. Não é Ela uma não obra é algo externa. que alguém lhe ensina. no es algo que alguien te enseña. Não é algo que o pai te passou, a tua mãe biológica te passou. No es algo que el padre, la madre biológica te ha pasado. Meu pai não confessou Jesus ainda. Mi padre no ha confesado a Jesús. E é um dos homens mais íntegros que eu conheço. Y es uno de los hombres Un más hombre de íntegros que carácter. le conozco. Un hombre de carácter, Mas não é pobre de espírito. pero es pobre de espíritu. Não é pobre de espírito. No es pobre de espíritu. Não entende sua necessidade e escassez. No entiende su necesidad de escasez. E aí a necessidade e a escassez é que geram a verdadeira identidade. Y la necesidad de escasez genera Pobreza espiritual, la né? pobreza espiritual. Então, assim, você pode ter caráter Entonces tú puedes tener carácter e não entender sua identidade. y no entender tu identidad. Mas o contrário é impossível. Pero el contrario es imposible. Não tem como você ser consciente de quem você é No hay como tú ser consciente de quién tú eres sem se parecer com Jesus. sin parecerse con Jesús. Sim, na vida ministerial eu encontro às vezes até pastores famosos, conhecidos, En la vida ministerial yo conozco pastores famosos e eu fico sabendo de coisas de bastidores que entristecem Jesus, entristecem a igreja. y acabo conociendo cosas que entristecen, ¿no?, el corazón de Jesús, a la iglesia. E assim, não tem como o caráter continuar igual Y no hay como el carácter permanecer igual quando a identidade é compreendida. cuando la Não tem identidad es como. comprendida. No hay como. E se o caráter não está sendo transformado, Y si el carácter no está siendo transformado, cabe uma questão aqui. nos cabe una cuestión aquí. Será que a identidade está sendo compreendida? ¿Será que la identidad está siendo comprendida? Não tem como os dois não. Um é resultado do outro. No hay como. Uno es el resultado del otro. E aí a gente conhece a história de Nicodemos, né? Entonces conocemos la historia de Nicodemo. Parece que era um homem de caráter. Parecía un hombre de carácter. Parece que era um homem que é conhecedor da lei. Parecía un hombre, Era um homem íntegro. un hombre conocedor de Então, de la ley, un hombre íntegro. Pode ter caráter sem identidade. Entonces, não puede tener pode ter caráter sin identidade identidad. sem caráter. Pero no puede tener identidad sin carácter. É como se nós falássemos assim, Es como dijéramos así. Jesus dizendo: Jesús diciendo, você me diz que me ama com seus lábios, mas seu coração está distante de tú mim. me dices que me ama con los labios, pero tu corazón está distante de mí. É confrontante isso. Es muy confrontador. Para mim também é.
Para mí también es. Também é. Eu fiz uma série agora, estou terminando ela ainda, não Yo terminei. hice una serie ahora y no he terminado aún. Eres de série também. Eu vou provavelmente compartilhar hoje. Aleluia. Mais um pastor de Y série. voy a compartir un Aplauda, poco. igreja. Glorifica. E eu estou falando sobre as bem-aventuranças, né, de Mateus 5. Y estoy hablando sobre las bienaventuranzas, ¿no? De Mateos. E eu, cada vez que prego, Y cada vez que predico, me sinto nu diante da igreja. me siento desnudo delante de la Me iglesia. sinto envergonhado diante da Me siento igreja. avergonzado delante de la E iglesia. quando eu saio da pregação, Y cuando salgo en la prédica, eu sinto o Senhor falando, eu te chamo de abençoado. Tu está te sentindo envergonhado, mas na minha opinião você é abençoado. y yo cuando bajo del púlpito veo Dios, yo siento Dios diciendo para mí, estás así avergonzado, pero tú eres bendecido. Porque a minha opinião é essa. Porque mi opinión es E quando esa. você entende quem você é Cuando tú entiendes quién tú eres e você transforma o seu caráter, y transforma tu o carácter, céu te chama de feliz, de abençoado. el cielo te Bienaventurado. llama de Bienaventurado. feliz, de bienaventurado, Mais que alegre. más que alegre. Sim. Eu vou deixar um viram? texto aqui só. A gente está estudando a carta de João lá, né? Nosotros estamos estudiando la carta de Juan allá, ¿no? E a gente tem falado bastante sobre isso lá. Y estamos hablando mucho sobre eso allá. No capítulo 2 de 1 João, verso 3, 4, En el capítulo 5, 2 de 1 Juan, ele diz 2, 3 em diante, 2 del 3 en delante, diz assim, ora, sabemos y él dice, ahora que o sabiendo temos conhecido por isto. que te hemos conocido por esto, Aí ele vai dizer, E ele né, vai se alguém dizer, conheceu, se guardamos os seus mandamentos. si guardamos tus mandamientos, 4. Aquele que diz, eu conheço, aquel que dice, yo e conozco, não guarda os mandamentos, y não guarda os no guarda mandamentos, mis mandamientos, é mentiroso es mentiroso, e nele não está a verdade. y en él no está la verdad. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, Y aquel, entre tanto, que guarda su palabra, nele verdadeiramente en él verdaderamente tem sido aperfeiçoado o amor. ha sido Perfeccionado. perfeccionado el amor De Deus. de Dios. E aí nisto sabemos Y en esto sabremos que estamos nele. que estamos en él. Então, aquele que diz Entonces aquel que que dice permanece nele, que permanece en él, agora vem a chave aqui, y ahora viene la llave, esse y ese deve debe andar andar assim así como ele como él andou. andó. É isso. Es eso. Então, né, o Vini já explicou, eu só queria deixar o texto aqui para a gente refletir, né? Amém. Amén. Entendido. Aqui para terminar, ¿vale? Hay una persona que está diciendo eso, yo quiero responder. Voy a tomar la palabra aquí. Yo creo que hay algún contrapunto, pero sencillamente preguntar, ¿cómo puedo conocer mi identidad en Cristo? Yo tengo que... Ahí yo creo que es el punto clave de lo que hablamos de Biblia aquí. Yo creo que mucha gente lee la Biblia para descubrir lo que Dios tiene para él y no entender quién Dios está diciendo que él es. Quizás la lectura de la Biblia es solo un deseo ardiente de aquella cajita de promesas que Dios tiene para mí hoy. Y no es un deseo ardiente que tengo que cambiar aquí. ¿No? Entonces, yo creo que solo para conocer la identidad en Cristo es conocer la Biblia de un punto, de un prisma de Cristo y no un prisma humano. ¿Podrías decir eso? ¿Sería eso? Sim, também eu acho fundamental, né, essa questão Yo creo que es fundamental esta cuestión de você conhecer a tua identidade, de tu conocer tu né, identidad em Cristo. en Cristo. É nesse fator que o Vini citou o texto, se você me ama, Y como dijo Vini, si tú me amas, você obedece. tú obedeces. Então, a evidência do conhecimento de Deus Entonces la evidencia del conocimiento de Dios está na obediência. está en la obediencia. Então, e a obediência, Y la obediencia ela vai forjar isso em nós. Então, va a forjar eso en nosotros. o que a palavra diz sobre essa área da minha vida? ¿Qué la palabra dice sobre esa área de mi vida? Eu vou aplicar.
voy a aplicar. Essa aqui eu vou Essa aplicar. aquí voy a aplicar. Por isso que é um processo. Por eso que es un Yo proceso. entiendo y practico. Exato. Então, o que Deus espera, por exemplo, o que Deus espera de mim, a minha identidade como homem. ¿Qué es lo que Dios es, por ejemplo, qué es lo que Dios espera en mi identidad como O hombre? que a palavra diz para mim, ¿Qué es lo que la palabra dice para mí? o que a palavra de Deus diz para mim como mulher, ¿Qué es lo que la palabra dice para mí como mujer, como mãe, como pai, como madre, como padre, como filho. como hijo? tá? Então é essa, né? Então, se há um segredo, né? Entonces eso, si hay un secreto, É eu conhecer a vontade de Deus que está na Bíblia yo conocer la voluntad de Dios que está en la Biblia e eu colocar em prática. y ponerla en práctica. Você está se tornando na pessoa que Deus te chamou para ser. Estás Amén. convirtiéndose en la persona que Dios te ha llamado para ser. Amén. Y ahora sí, para terminar, por fin, como vosotros, y una frase rápida, ¿cuál es el mayor desafío como pastores para generar una iglesia que entienda no ser relativo en medio de un mundo relativo? Minha dificuldade Sí. Mi dificultad, Eu amo a minha igreja, se eles estiverem assistindo esse podcast. yo amo mi iglesia, Não sí, fiquem tristes comigo. no se queden tristes conmigo. Mas eu acho que todo cristão Yo creo que todo Todo. cristiano, todo, deveria, pelo menos, debería por lo menos ter um ano tener un de año teologia básica. de teología básica. Um ano. Um ano ano. onde você vai aprender sistemática, Un año vas a aprender sistemática, um resumo do Velho, do Novo un Testamento, resumen del Viejo, del Nuevo, uma introdução aos una evangelhos. introducción al Evangelios, Porque muitos problemas pastorais porque muchos problemas pastorales deixariam de existir iban a dejar de se a existir igreja conhecesse a Bíblia, si la estudasse iglesia a palavra de conociera la Biblia, Deus. estudiase la palabra de Não, Dios. não pelo intelecto. No por el intelecto, Escolas estão cheias disso, mas por querer conhecer mesmo, querer ser transformado à imagem Pero de por- Jesus. con la intuición de querer conocer, ser transformada en la imagen de Cristo. Então, eu acho que uma das maiores dificuldades hoje Entonces creo que una de las mayores dificultades De pastores. hoy de pastores é analfabetismo bíblico. es el analfabetismo bíblico. E aí eu acho que a maior dificuldade da igreja Y creo que la mayor dificultad de la iglesia são os pastores. son los pastores. Wow. Então, a gente está vivendo uma crise de liderança. Entonces creo que estamos viviendo una crisis de liderança. Eu sou mais jovem que o pastor Gisiel, Yo aún soy más joven que el mas pastor ele Gisiel, tem muitos nomes pero él tiene muchos nombres. que ele poderia dizer, começaram comigo, Que podría decir, Ya no están ha más. empezado conmigo, pero ya no está más conmigo. já não estão mais na corrida, Ya no está más en la carrera, não estão mais. ya no está más. Então nós somos o grande empecilho para a igreja. Entonces nosotros somos el A gran problema de la falta, iglesia. a falta de líderes à maneira de Cristo. A falta de líderes a la E manera de aí eu Cristo. acho que a dificuldade de pastores na minha experiência, é o analfabetismo bíblico, a falta de vontade de estudar a Bíblia, El problema aquí es el analfabetismo bíblico, la falta de voluntad de estudiar la Biblia. a gente carrega uma responsabilidade muito grande. Nosotros cargamos una responsabilidad muy grande. As pessoas olham para nós Las personas miran hacia nosotros como você é encarregado de me alimentar como que tú eres el encargado de alimentarme e não eu vim aqui y no como he venido aquí para ouvi-lo, para escucharle, mas eu vim para dar algo a Deus. pero sino para dar algo. O culto ele é feito daqueles que se reúnem para dar, El não para culto es receber. hecho de aquellos que están ahí para dar y no para E recibir. só dá quem compreende o seu Senhor. Y solo da el que comprende su Señor. Então a ideia de Paulo briga com a igreja de Coríntios. Entonces, la idea de Corinto, Pablo pelea con la iglesia de Vocês Corintios. estão vindo para a comunhão, para a ceia, Vosotros están viniendo para la comunión, para la cena, e vocês estão brigando por comida. y están peleando por comida. Vocês não, come e não pensa no outro. Uno come y no piensa en el otro. Ele estava desafiando isso. Y él Vocês estaba vêm desafiando eso. para a reunião dos santos. Vosotros venís para la reunión de No los para santos, dar. no para dar. Então, assim, a minha dificuldade lá é essa. Entonces mi dificultad ya es esa. Eu quero centenas de irmãos da igreja. Quiero centenas de hermanos Que en me la procuren. iglesia, que me busquen Fala assim, pastor, y que me digan, vou pastor, dedicar 2025 voy a dedicar 2025 2 a 3 horas do meu dia, 2 a 3 horas de mi día, porque eu quero conhecer a palavra de Deus. porque quiero conocer la palabra Quero me de Dios. aprofundar na Bíblia. Quiero profundarme Isso en la gere um Biblia. curso.
Me sugere um curso? Sugéreme un curso online? online, Um seminário bom? un seminario, Alguma coisa que eu tenho fome da Bíblia. alguna cosa. Yo tengo hambre de la palabra. Acho que a gente teria uma realidade diferente. Creo que tendríamos una realidad distinta. Amém. Terminar, pastor. Dani, pergunta difícil essa, mas eu tenho que responder, né? Pregunta difícil, pero tengo que contestarla. Tá cansado já? Tá cansado, Rafa? É muita coisa na cabeça. Olha só, esses dias eu estava conversando com um pastor Esses dias eu estava falando com um pastor e aí a gente estava discutindo sobre essas questões, né, e estávamos falando sobre essas da questões vida da igreja. de la vida da igreja. E ele me fez essa pergunta. E ele me hizo esta É o pergunta. maior desafio. Eu falei, cara, o maior desafio meu, e eu creio que da maioria dos nossos pastores, é Y le digo que el mayor desafío mío y como la mayoría de los pastores es viver o que a gente ensina, vivir lo que nosotros enseñamos. entendeu? Esse tem sido o meu maior desafio. É por isso que eu fico envergonhado pregando o Sermão do Es Monte. por eso que me quedo avergonzado cuando predico el sermón del monte. Exatamente. Então, Exatamente. por quê? Só bem rápido. Esses tempos atrás, Esos tiempos atrás, a gente passou por uma situação muito ruim, nosotros hemos pasado por una situación muy mala. né? E eu disse, Deus, eu não sou capaz de perdoar essa situação. Y he dicho, Dios, no soy capaz de perdonar esa E eu situación. não sei se eu quero, Y yo no sé si quiero. entendeu? E aí eu fui para a palavra Y entonces he ido a la palabra e eu fui confrontado pela palavra. y he sido confrontado por Por la isso que eu palabra. disse que algumas formas de obedecer, a evidência do conhecimento de Deus Y entonces por eso que he dicho que una de las evidencias del conocimiento É de Dios obediência. es la obediencia. Então, aí o Senhor falou comigo que, Então, o Senhor me né, dijo- história longa, estou resumindo, que não é o que eu sinto, No, y el Señor me dijo, no es lo que yo siento, não é o que é justo eu para mim, no es lo que es justo para mí, mas é o que a Bíblia diz. pero es lo que la Biblia dice. Então eu falei, eu vou obedecer, Entonces he dicho, voy a eu vou fazer obedecer por obediência, y lo haré por porque a Bíblia obediencia. diz que tem que ser assim, Porque la Biblia dice que hay que né? hacer así. Porque a minha natureza não é boa, Porque mi naturaleza no es buena. né? Então, viver essa prática Entonces, daquilo que a gente vivir esta prega, práctica de aquello que nosotros acho que é um maior predicamos desafio, porque aí vai para a igreja também. es un mayor desafío, porque eso va hacia la iglesia Né? también. Porque hoje nós vivemos uma crise religiosa, Porque hoy nosotros vivimos una crisis religiosa, porque há muitos líderes religiosos porque existen muchos líderes que estão sendo religiosos reprovados que están siendo reprobados nas provas no quesito moral, en las pruebas de quesito moral. entendeu? Então, aí você tem um problema, né? Entonces ahí tú tienes un problema. Então, a minha oração é Y mi oración es, que eu quero combater o bom combate, quiero combatir el buen Entendeu? combate e terminar minha carreira y finalizar mi e carrera guardar a minha fé y guardar mi e fe esperar a minha coroa que o justo juiz me dará naquele dia. y esperar mi corona que el justo E juez me ser dará chamado de servo bom e aquel fiel. día y me llamará Então, de siervo bueno y essa fiel. é a minha maior crise, praticar aquilo Entonces, que eu prego, que eu sei, que eu busco na Esa palavra. es mi mayor crisis, Y eso- practicar aquello que yo Y eso predico. yo creo que es muy bueno, que como Vinicius ha dicho, de cuando predicas y sientes confrontado por Dios, cuando baja, y usted hablando de eso, yo creo que eso está bien, porque quien está aquí nos escuchando, quien nos está asistiendo, está entendiendo, entonces eso significa que no es una dificultad de un cristiano que está en un banco, como acaba de usar la narrativa, ¿no? Todos los cristianos. Entonces no es porque estamos aquí que tenemos más responsabilidad, que no tenemos más no tenemos desafíos tanto quanto. E a palavra nos menciona dizer que quanto mais é dado, mais é cobrado. Ou seja, Cobrado. Às vezes, alguns membros da igreja, A veces algunos miembros de la iglesia eles falam assim, nos pastor, eu hablan, admiro tanto você, pastor, te admiro tanto, porque você é tão vulnerável. porque tú eres tan vulnerable. Aí eu falei para uma irmã outro dia, Y he dicho una vez a un hermano quantos otro anos día, você é crente? ¿cuántos años tú eres creyente? Primeira vez que você escuta um pastor falar que peca? ¿Es la primera vez que escuchas a un pastor decir que peca? Às vezes a gente tem a impressão que o pastor não peca, A veces tenemos la impresión que el pastor, Pastor no no peca, erra. que el pastor no o falla, pastor não luta. que el pastor no lucha. Então, uma grande missão para nós pastores, Entonces una gran misión para nosotros pastores diminuir a distância da cadeira e do púlpito aqui, ó. es disminuir la distancia de las sillas del púlpito E as pessoas olharem para nós como
iguais a eles Y na las jornada personas de fé. mirar hacia nosotros como iguales a ellos. Isso vai aumentar a misericórdia no coração da igreja para com pastores. Y eso también aumentará la misericordia de la iglesia para con los E os pastores pastores. não vão ter que usar uma roupagem que não é deles todo domingo. Y los pastores no tendrán que usar una ropa que no son suyas todo Se domingo. você prega Si tú predicas e você não se constrange pelo que prega, y si no te Constringe. constringe aquello que predicas, tem algo muito sério acontecendo de errado. hay algo muy serio que está pasando ahí. Correcto. Wow. Un fuerte aplauso ahí, iglesia. Gracias vosotros, gracias por participar, gracias por cada pregunta. Graças, hermanos. Dá graças aí agora. Graças. Aí, hasta o pastor Gesiel dijo graças. Pastor Gesiel disse que na próxima visita ele vai pregar em espanhol. Pastor Gesiel dijo que su próxima visita predicará en español. Tô brincando, isso é minha pressão. Presión. Gracias a vosotros que estáis em casa assistindo. No deje de dar me gusta aqui, quero ver 50,000 me gustas aqui abaixo. E que llegue a mais pessoas, que mais gente conozca este contenido, coisas cotidianas, diárias de nossa fé. Vale, comparte este vídeo com as pessoas, suscríbete a nosso canal, deixa tu me gusta, deixa tu comentário aqui abaixo, vale? Pastor Vinícius, Obrigado. muitíssimas graças. Valeu. Pastor Gisele, graças. A nosso tradutor, Rafael. Rafa está cansado. Amém? Que Deus bendiga e nos vemos el próximo martes aqui em Pod Vida Cast. Hasta luego.